Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos e, claro, diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, não se esqueçam de assistir este vídeo até o final para não perder absolutamente nada desta informação bombástica que acaba de chegar. Então você tem que assistir o vídeo até o final para ficar muito bem informado. E claro, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Conta todos os detalhes da reunião envolvendo o presidente americano Donald Trump e o presidente Lula. O encontro entre negociadores do Brasil e dos Estados Unidos, realizado no fim da noite de domingo, no horário de Brasília, início da manhã desta segunda-feira na Malásia, acabou sem a reversão das tarifas de 50% para produtos brasileiros. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, um cronograma de reuniões foi criado para dar prosseguimento às negociações. Concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para ambas as partes nas próximas semanas. Acordamos um cronograma de reuniões entre as equipes negociadoras para tratar das negociações de ambos os países com foco nos setores mais afetados pelas tarifas. O chanceler brasileiro disse que sua equipe reiterou o pedido do presidente Lula para que as tarifas sejam suspensas imediatamente para que se possa iniciar o processo de negociação. Depois de Vieira, o presidente Lula disse a jornalistas que caberá aos ministros e secretários dos dois países discutir as relações comerciais. O presidente brasileiro afirmou ainda que entregou uma lista com as reivindicações para negociar com os Estados Unidos e que tem o telefone direto do presidente Donald Trump. Ele tem um documento sabendo o que o Brasil quer. E eu acho que nós vamos fazer um bom acordo. Vale lembrar que o petista havia se reunido com Donald Trump no início da manhã de domingo, no horário de Brasília, e à tarde, no horário da Malásia, por cerca de 45 minutos. O encontro terminou sem que o americano anunciasse a revogação das tarifas. Ainda antes da reunião, questionado se a situação do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, seria uma das condições para as negociações com o governo brasileiro, Trump respondeu o seguinte: I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Presidente Jair Bolsonaro a jornalistas. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Bom, e o presidente americano Donald Trump também desejou parabéns ao presidente brasileiro pelos 80 anos completados nesta segunda-feira. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday, so happy birthday. All right, with you.
Ana, começo com você, tem várias camadas aí esse primeiro dia da negociação para a gente conversar. A gente fez um apanhado já, um resumo do que aconteceu desde ontem, né? Porque as coisas vão se atualizando e a gente traz aqui para nossa audiência pelo menos o fio condutor para a gente entender exatamente o que se passou aí nesse encontro entre o presidente americano Donald Trump e Lula. Várias falas também em coletivas de imprensa, tanto da parte do presidente Trump quanto de Lula, mas o fato é, se a gente espremer bem o suco, o que aconteceu, conversa vai, conversa vem, foi ali a possibilidade de marcarem novas reuniões para discussão do tarifaço, por enquanto, sem nenhuma mudança em relação aos 50% de tarifas sobre produtos brasileiros. Paula, é isso que você disse. Se espremer mais um pouco o suco, a laranja, o resultado é mais uma reunião. Foi uma química excelente na ONU, 39 segundos de uma química excelente, marcaram uma reunião. Depois, naquela reunião de 15 minutos, marcaram outra reunião, que foi essa reunião, e agora dessa reunião marcaram outra reunião. A dificuldade, Paula, parece ser óbvia. O Brasil quer só falar das tarifas e falar mal do Bolsonaro, mas não quer falar de tudo que engloba o nome Lula, Irã, Alexandre de Moraes, violação de direitos humanos e direitos no Brasil como de maneira geral. E isso os americanos sabem. Eles estão munidos de muitos documentos. Quando o Lula fala, não, porque o que está ali naquela carta está errado, o que falaram está errado, ele tem que brigar com os documentos que foram... A data está completando 2 anos de aniversário e por isso a gente resolveu... Eu até acredito que algumas tarifas elas podem ser revistas, principalmente para aqueles produtos que são de interesse do mercado americano. Ao mesmo tempo, Donald Trump precisa ter cuidado, como o Segre colocou aqui, a Argentina ficando mais aliada aos Estados Unidos e isolando a China. E claro que o Donald Trump tem essa preocupação também. Mas existem outros fatores que Marco Rubio sabe, o secretário do Tesouro sabe, o Scott Bessent ele sabe, e isso não vai ser tirado da equação toda. O Lula pode falar que não é verdade, não vai sair da equação. Na coletiva ontem, antes da reunião, o presidente americano disse: sabemos muito bem onde estamos e sabemos onde eles estão. E aí não custa lembrarmos de uma coletiva de imprensa do Scott Bessent, que é o homem das tarifas do Donald Trump, dia 15 de outubro, ou seja, 2 semanas atrás. Nós temos aqui, eu acho que isso reflete o que o presidente americano disse. Sabemos muito bem onde estamos e sabemos onde eles estão. Vamos relembrar. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually 2 regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Portanto, Paula, tá aí. Essa coletiva foi dada no dia 15, ou seja, há 12 dias. Será que os americanos mudariam completamente de opinião em 12 dias? E sobre a foto de Donald Trump com Lula,
É só buscar na internet. Donald Trump tem foto com Xi Jinping, com Kim Jong-un, com absolutamente todos os supostos inimigos políticos dele, e é assim que ele faz. Ele aperta a mão, ele sorri e depois ele aperta nas tarifas e nas sanções quando ele entra no Salão Oval. Pois é, Piotr, a gente trouxe aqui uma perspectiva do que aconteceu aí no último dia. Agora, essa fala do presidente Donald Trump, que ele conversou rapidamente com jornalistas antes de embarcar no avião, acho que dá uma pista interessante do que está por vir ou não, né? Quando ele diz, não sei se vai acontecer alguma coisa, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo em relação ao Brasil. Vamos ver. Agora mesmo eles estão pagando, acho que 50% de tarifa, palavras de Donald Trump. Ele deixou meio em aberto aí essa questão da negociação, e pelo que a gente entendeu que foi anunciado é que as equipes tanto de Trump quanto de Lula devem se reunir em breve para seguir com essas negociações, avançar com esses acordos. Vamos só lembrar que tempos atrás, quando o Trump negociava com o Canadá, com o México, com a China, eles tinham aceitado se sentar com o governo americano para negociar aquela primeira leva de tarifas. Num primeiro momento, até como um sinal de boa-fé, os Estados Unidos suspenderam as tarifas por algum prazo. Fizeram isso com a China, que hoje é, digamos, a maior rival dos Estados Unidos em qualquer questão, não só comercial, como também geopolítica. Por que não fez isso com o Brasil? Por que os Estados Unidos não aceitaram suspender temporariamente as tarifas durante um período de negociação que ninguém sabe quanto vai durar? Porque na primeira reunião já deu errado. Agora, se os Estados Unidos não tiverem esse mesmo tipo de comportamento com o Brasil, é porque o Brasil não conseguiu entregar absolutamente nada na primeira reunião. Porque tem um outro detalhe, e acho que a Ana já tocou nesse ponto com muito mais precisão. O Brasil não é uma questão meramente comercial e nunca foi, e isso ficou sempre muito claro por parte do governo americano, escrito numa carta com papel timbrado da Casa Branca e assinada pelo presidente americano. Com o Canadá, com o México, com a China, as questões eram comerciais. Tem tarifa aqui, tarifa demais, balança comercial, sobretudo com os chineses. E mesmo assim esses países foram lá e ofereceram alguma coisa num primeiro momento. Suspendeu-se a tarifa para esses países, para a negociação acontecer. Isso é de negociador, de boa fé, como ir lá e aceitar conversar com a pessoa. Alguém estava imaginando que o Donald Trump ia sair a pontapés? Não, então não se conhece absolutamente nada da estratégia de Donald Trump. Mas vamos para um segundo ponto. O Brasil não ganhou essa suspensão temporária de tarifas. Não ganhou porque não ofereceu nada. E o momento chama atenção porque o governo brasileiro rejeita tratar desse assunto. O Lula falou agora de uma maneira de que, veja só, ele está contando uma mentira. Não é verdade que ele não teve direito à defesa. Ele começou sendo julgado como ex-presidente, como a lei brasileira determina, na primeira instância. O advogado dele não foi perseguido pela justiça, muito pelo contrário. Há embates ali do Dr. Zanin, hoje ministro do Supremo, veja só, o ex-advogado Lula é ministro do Supremo indicado por ele e aprovado pelo Senado dele. Olha que coisa estranha, né? Ele tinha embates com o Sérgio Moro. Isso tudo está mencionado. Foi a segunda instância. Só foi preso depois da segunda instância. Ainda assim, recorreu à terceira instância. Foi condenado também no STJ. E depois veio a tese estapafúrdia do CEP, anunciada primeiramente pelo ministro, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro, me foge o nome agora, meu Deus do céu. Fachin? O Fachin, o ministro Fachin, mas foi referendada pela maioria do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro não teve, mudou-se uma regra, coisa que o Fux está denunciando a todo julgamento, para que se pudesse ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, depois dos fatos ocorridos. Ou seja, eu tenho um ministro do Supremo denunciando a ilegalidade dentro do Supremo Tribunal Federal. E o Lula diz que não tem nada, que o julgamento foi justo em relação ao Bolsonaro. Ou seja, eles estão querendo enganar quem? Porque imaginar que a Embaixada Americana não saiba disso, já não tenha informado isso ao Departamento de Estado, e o Departamento de Estado informado isso ao Donald Trump, aí é ficar imaginando que a maionese vai convencer. Viajar na maionese, me perdoem aqui digamos, a informalidade, não vai funcionar. Nós estamos falando de altas conversas de dois governos. Esse tipo de informação não vai acontecer. Aí o Lula diz assim, já entreguei ali uma lista de reivindicações do Brasil. Espera um pouquinho, reivindicação do quê? Porque quem aplicou a tarifa foram os Estados Unidos e já explicaram por quê. As reivindicações são americanas, não brasileiras. Do que ele está falando especialmente?
Ou seja, enquanto o Brasil não assumir a realidade de dizer, olha, esse país não obedece mais à sua própria Constituição, vamos voltar em relação a isso. Esse país tem um Supremo que atropela a Constituição, a democracia e os direitos dos brasileiros e dos americanos que estão aqui, ou de empresas americanas que nem estão aqui. Bom, enquanto não assumir esse tipo de coisa, eu suponho nada vai avançar. Mas, enfim, o governo brasileiro segue com essa narrativa de que não, estamos negociando, vamos negociar questões comerciais. O Alckmin disse, já destravou a questão comercial. Eu tenho plena convicção que os americanos, quando chegaram nessa primeira reunião, seja do Trump ou da própria equipe dele, disseram o seguinte, olha, vamos negociar essa questão comercial, aqui está tudo certo, desde que negocie-se e resolva essas questões que são as principais, são as questões de ordem política. Eu quero ouvir o Augusto e o Caute, mas a Caute é bom, né? A Ana... É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Paraguai concentra perfil mais pró-família da América do Sul diante de resistência à agenda LGBTQIA+. País segue sendo exceção na região latino-americana ao preservar a estrutura legal exclusiva no casamento entre homem e mulher, além de excluir ideologia de gênero e diversa sexual de currículos escolares. Em um painel sul-americano marcado por avanços legais e sociais relacionados aos direitos da comunidade LGBTQIA+, o Paraguai é exceção por manter uma postura institucional centrada no modelo tradicional de família, com uma legislação que define o casamento exclusivamente entre homem e mulher, currículo escolar sem menções à diversidade sexual e resistência política a pautas de gênero. O país é hoje apontado por diferentes organizações como mais alinhado à agenda pró-família na região. Segundo a ILGA World, o Paraguai é um dos poucos países da América do Sul que não reconhece qualquer forma de união civil ou casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Constituição paraguaia estabelece que a família é fundada na união entre homem e mulher, o que limita legalmente o reconhecimento de novos arranjos familiares. Além disso, o país não possui legislação antidiscriminatória abrangente que contemple orientação sexual ou identidade de gênero. Em 2023, o Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou um relatório controverso em que aponta a falta de proteção legal para pessoas LGBTQ a mais no Paraguai. De acordo com os documentos, a ausência de mecanismos institucionais para reconhecer direitos dessa população contribui para um ambiente de vulnerabilidade e exclusão. Na área educacional, o eixo é sustentado pelo mesmo padrão. Uma matéria do The Guardian, publicada em setembro de 2024, reportou que o Ministério da Educação do Paraguai elaborou um currículo nacional de educação sexual atualizado. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Valeu!